Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia nos sustentou o Senhor, aquele que fez o céu, a terra, os mares e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. O governo está sobre os seus ombros, os anjos sobem e descem sobre ele. E assim a perseverança, aqueles que seguem segundo a fé, opera em nós através do amor que é eterno. O amor sofre, é benigno, tudo suporta. E assim nós perseveramos dia após dia. Segundo o autor e consumador de nossa fé, do qual nós contemplamos as obras de suas mãos. Nós cremos no Deus Altíssimo, no Deus invisível, aquele que nos prepara até mais do que nós pedimos, aquele que exerce o direito sobre as nossas vidas. Agindo ele, ninguém impedirá. Aquilo que é nosso, ninguém retém. Ele nos acrescenta quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ninguém impede o seu agir. Ele é grandioso, ele é general de guerra, ele dá ordem aos cavalos de fogo, carruagens de fogo, ele despedaça todo o jugo, ele é escudo e broquel para aqueles que depositam a confiança nele. Céu e terra passarão, mas suas palavras não vão de passar, elas se cumprem. Ele é o que exerce o direito, ele é aquele que a Bíblia diz: porque se amotinam em vão os povos e as nações. Ele é aquele que cuida do seu povo, ele é aquele que é o guarda fiel daqueles que confiam, que depositam a sua confiança nele. E em ti nós depositamos a confiança, em ti nós cremos, e assim nós perseveramos dia após dia. Assim como nos Salmos, que ele está me direcionando nesta hora, que nos diz, porque se amotinam em vão, porque ele, naquele sacrifício ali na cruz, naquele espetáculo do Monte Sião, ele já venceu, já despojou todos os principados e potestades. Salmos 2 nos fala a rebelião das gentes e a vitória do Messias, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto: o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não lhe hão perecer no caminho, que quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aqueles que nele confiam jamais serão decepcionados. Confundidos e envergonhados aqueles que
em vão se levantam contra o ungido de Deus, contra Cristo. A Bíblia está escrito: ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria que não tivesse nascido. Ai daquele que, conhecendo os santos mandamentos, e agora dá as costas. Seria melhor que há mais esperança para um tolo do que para um insensato, porque o tolo ainda há esperança para que ele reconheça que é pecador, que é falho, para que se arrependa e alcance o entendimento do alto dos céus, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e que ainda alcance repouso para a sua alma. Porque aqueles que se rebeliam contra o ungido de Deus, rebeliam em vão. Aqueles que amam o pecado, aqueles que amam a briga e dissensão, aquele que invoca o mundo dos mortos, os espíritos, porque também é pecado. Aqueles que seguem segundo o homossexualismo, aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, nas brigas, nos roubos, nas grutonarias, nas bebedices, porque estão todos rumo à condenação à sua alma. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o primogênito na criação e na ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se o rejeita, se não se arrepende, porque o Espírito convence, a Bíblia está escrito que no interior de todo ser humano há um desejo pela eternidade, há um desejo para o arrependimento. Não é nós que escolhemos Jesus, Jesus nos escolhe. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele nos escolhe, aquele que é escolhido e tem um encontro com Cristo, jamais o deixa, porque é um amor que nos constrange, um amor incondicional e impossível aqueles que um dia foram iluminados possam retroceder e estar segundo as trevas, segundo a imundícia, se um dia foram resgatados do lago de enxofre e agora se há modo, se retrocede a sua alma, não há prazer nestes. Mais um dia que cada um examine-se a si mesmo, que cada um faça um exercício da consciência, porque ele sabe o intento da mente e do coração. Cada um examine-se a si mesmo, porque ninguém pode atribuir as suas faltas a outro. Cada um é responsável, a responsabilidade é pessoal. E dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E a ira vem justamente através dos filhos da desobediência, porque está escrito que ele primeiro iria começar pela casa, pelos filhos rebeldes, aqueles que um dia aceitaram, receberam o Espírito Santo, porque ninguém recebeu pela lei, todos receberam pela fé. E agora estão na incredulidade, estão sendo podados por conta da incredulidade, estão nos frutos da maledicência. Ele diz: arrependei-vos, antes produzi frutos dignos de arrependimento. Para estes há ainda esperança, mas muitos são como Faraó, que com o coração embrutecido, Deus disse que iria embrutecer mais ainda, e a cada praga que adicionava, e logo quando se cessava a praga, logo ele se acomodava novamente, o seu coração embrutecia mais ainda, e assim ele tem conduzido a muitos, e por estarem no espírito do erro, por estarem dogmáticos naquilo que pensam e sabem, segundo doutrinas meramente humanas, que são impossíveis de o salvar e encontrar repouso para a sua alma, porque
Maldito do homem cuja confiança está no coração enganoso e que se afasta do coração de Deus por conta de confiar em homens meros mortais, das quais não tem zelo pela sua alma e ainda tem desencaminhado a muitos, porque está escrito: vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo, e não move um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, porque tentam herdar por força, por violência. Ninguém entra se não for pela porta, e Jesus Cristo é a porta, e ainda tem desencaminhado aqueles que estavam prestes a entrar. Mas Jesus é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor, Ele é aquele que cuida das que estão afugentadas, aquelas que comeram da sua carne, arrancaram a sua lã. Ele mesmo é aquele que faz adoecer, faz sarar. Ele é aquele que abre a ferida e o mesmo que derrama o bálsamo e cura. Ele está reunindo as ovelhas que não têm pastor e está tratando com aqueles que externamente parecem como ovelhas, mas seu interior é como um lobo feroz. E assim ele está operando, ele está revelando os escândalos que ele diz que seriam inevitáveis, mas ai daqueles por meio dos quais os vêm, que seria melhor não ter nascido, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-te ao mar. Porque Deus, através do Filho, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele também exerce o direito. Ele trabalha na equidade e na imparcialidade. Cada um é julgado segundo as suas próprias atitudes. Cada um cai em suas próprias forcas, em suas próprias armadilhas, abrem as suas próprias sepulturas. Mas aqueles que perseveram segundo o dom de justiça, segundo a equidade, está escrito: bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça e perseveram segundo o mandamento, guardando num coração de carne. Porque ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes, cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água, abandonaram a mim a própria fonte de água viva. Preferiram as suas cordonizes, que antes mesmo de chegar aos seus estômagos estavam ali os corpos estirados ao deserto, por conta da incredulidade, por conta de amoldar segundo o padrão deste mundo, por amarem como prêmio da injustiça, ao invés de perseverarem até o fim. Muitos são os traidores na fé, mas nós somos daqueles que anunciamos a verdade todos os dias, e como está escrito: esta casa é uma casa amotinada, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Aquele que estiver santificando enquanto há tempo, santifique-se, porque há quem considera-se puro e não lava da sua imundícia. Só há santificação aquele que persevera segundo o Evangelho, segundo a verdade. Jesus é a essência da profecia, tudo se cumpriu ali. Ele disse: até João Batista foi o maior dos profetas, mas aqui quem vos fala é o menor aqui na terra e o maior no reino dos céus. E todo aquele que o seguir em espírito e em verdade, ele será grande no reino dos céus. Mas aqueles que não se gloriam em si, aqueles que antes gloriam em vossas fraquezas, e quando estamos fracos Ele nos aperfeiçoou, porque sua graça nos basta. A lei, o fim da lei é a obediência através do Espírito de Cristo, porque pela lei não sois cumpridores, se tropeça em muitos pontos e está cometido desobedecer a todos. Já aqueles que perseveram segundo o Espírito da verdade, aqueles que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aleluia, ou glórias a Deus.
são os que perseveram com temor, com os nervos do pescoço não de ferro, mas com um tendão do qual há reverência, que se prostra diante do Senhor, que o teme, que é o princípio da sabedoria, que não se amoda no segundo padrão deste mundo, mas antes se permite ser renovado, com caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, dia após dia, anunciando a verdade que é viva e eficaz, que é possível de se salvar, que é possível ser liberto, curado, restaurado, a unção protetora que nos protege de todo mal, a unção que despedaça todo jugo, o evangelho que gera os filhos, os irmãos na fé. Ainda que tivessem 10.000 tutores, em Cristo não teríeis muitos pais. Ele é aquele que nos renova na sua força, no seu poder. Ele é aquele que une o povo numa só fé, num só espírito, num só propósito, num só coração, no amor operando em nós, no espírito inabalável, na retidão, na sinceridade, numa consciência, nos acusando como cumpridores através do seu Espírito, porque ninguém se cumpre por si mesmo. Ninguém pode se justificar a si mesmo. Muitos são os que justificam, muitos são os que declaram a benignidade de si mesmo, enquanto seu interior é um sepulcro caiado. Como Jesus dizia aos religiosos, e assim nos diz nos dias atuais: como podeis falar coisas boas se o vosso interior está cheio de maledicência, cheio de malignidade, os pés ligeiros para todo mal, as mãos sujas de sangue de inocente, quando se levanta alto dos céus? Louvam e adoram somente com mover de lábios, com um coração distante, uma oferta de sacrifício exala o pecado às narinas de Deus, e Ele está revelando a podridão do interior de cada um, que está no homossexualismo, que está nas traições, nos adultérios em seus leitos. Como eu digo aos irmãos, não falo por mim, eu falo aquilo que o Espírito Santo coloca em minha boca. Nada sou, nada posso. Tudo Ele opera em nós, se nós dermos liberdade. Onde há o Espírito, há liberdade. Que Ele continue nos usando com graça e com sabedoria, exortando, porque aquele que está com exortação é aquele que ama. Porque assim como o Espírito sonda o intento da mente e do coração, aquele que através do exercício constante da fé, ele tem discernimento, ele discerne entre os espíritos, ele pesa os espíritos e ele vê que muitos estão na imundícia, rumo à condenação, e por isso exorta a verdade, segundo o amor opera em nós para que haja arrependimento. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus permite um espírito de entorpecimento, para que não creem na verdade e acabam crendo em suas próprias mentiras, suas próprias doutrinas, meramente humanas e impossíveis de o salvar, para colher justamente a sua própria malignidade. A estes que blasfemam contra o Espírito não há mais esperança. Vão colher a sua própria maledicência. Deus disse que tudo aqui debaixo do sol há um propósito, até mesmo o ímpio para o dia do juízo, aqueles que perseveram segundo o coração enganoso, aqueles que adoram doutrinas de demônios, aqueles que têm confundido o povo, que têm desencaminhado, ao invés de anunciar a verdade, o único mediador entre Deus e homens, aqueles que estão cheios de toda imundícia. Mas Jesus Cristo é aquele que está fazendo a justiça, exercendo o direito. Ele é aquele que está trabalhando em prol daqueles que permanecem segundo a verdade. Ele não faz acepção.
O desejo é que todo aquele que é pecador, todo aquele que está segundo a imundícia deste mundo, venha se arrepender de seus maus caminhos e consertar diante do Senhor. Mas aqueles que recebem com alegria e logo pela podridão do mundo retrocede, ele não tem prazer a estes. E aqueles que um dia estiveram e permanecem, porque não querem crer na verdade, querem perseverar segundo a injustiça, amam o prêmio da injustiça, ele assim permite para que alcancem o seu galardão, que será como um castigo. Já aqueles que perseveram segundo a sua justiça serão grandemente recompensados. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.